Gênesis 21, encontraram aí? 14. Diz assim, ó. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, colocou nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando o quê? Errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o filho, o menino, debaixo de um arbusto. Afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e o quê? E chorou. Aqui uma mãe desesperada. Uma mulher desesperada. Agar, ela foi rejeitada. Ela com o filho Ismael. Abraão, coagido por Sara, que estava enciumada, porque Abraão teve um filho com Agar, que chamava-se Ismael, mas depois nasceu Isaac. E Sara obrigou Abraão, induziu Abraão a mandar Agar embora com o filho, com a criança. E Abraão então colocou um odre com água nas costas dela, deu o menino e mandou ela embora. Sem eira e nem beira, com a mão na frente e outra atrás. Ela foi desamparada. Talvez você é uma pessoa que se sente assim desamparada. Desamparada pelo marido. Quantas mulheres trabalharam a vida inteira para construir um patrimônio junto com o seu marido, abdicaram, verdade ou mentira? Da própria vida. Abdicaram da própria vida, trabalharam para construir junto com o marido um patrimônio, e o marido agora a abandonou. Trocou por outra, mais nova, mais bonita. E às vezes não é nem mais bonita não, é mais feia. Mas trocou, abandonou. Quantas mães não são abandonadas pelos filhos? Criaram os filhos com maior sacrifício, com maior esforço, com maior empenho, com maior dedicação. E os filhos, depois de grande, faz o quê? Abandona. Abandona no asilo. A gente vai nos asilos, fazer visita nos asilos, você precisa ver a tristeza. Você vai no asilo, o asilo está assim, ó. Verdade ou mentira? As mães lá, abandonadas, desamparadas. Talvez você é aquela pessoa que se sente abandonada pelo Estado. Ninguém acredita em você, ninguém investe em você. Você está assim no deserto. Você está passando por um deserto. Talvez você esteja passando por um deserto cruel. Perdeu um ente querido, perdeu um filho, perdeu o marido, faleceu um ente querido seu. Você está num deserto. Você está passando uma situação difícil, errante. Talvez você seja aquela pessoa que vem fazendo uma porção de coisas erradas. E quem sabe esse deserto que você está é justamente por causa das coisas erradas que você vem fazendo. O comportamento errado que você vem tendo. Que você sabe que tem desertos que Deus nos conduz, Deus nos permite passar pelo deserto para nos amadurecer.
O Espírito Santo não te amadurece. O Espírito Santo, ele não traz maturidade, ele não traz experiência. Experiência e maturidade você adquire com o tempo e com as lutas que você vai enfrentando, com as situações que você vai vivendo. É assim que você adquire experiência e o quê? E maturidade. Por exemplo, não adianta você quer mais experiente, você quer mãe, por exemplo, a senhora quer mãe, você quer pai. Quantas vezes você já tentou conversar com seu filho adolescente, jovem, e tentar explicar para ele que o mundo não é da maneira como ele pensa, como ela pensa. Quantas vezes você já tentou colocar na cabeça de um filho, de uma filha, filha, não vai por esse caminho, ouça a sua mãe, olha, escuta o seu pai, não é por aí, isso não vai dar certo, você vai dar com os burros, na água, você vai dar com a cara na parede, você vai se arrebentar, você vai se arrepender. Olha, não fica saindo na noite, não fica nessa vida, não fica se envolvendo com um, com outra. Meu filho, larga dessas amizades. Essas pessoas que você está andando, essas companhias não vão te fazer bem. Mas ele aceita o conselho? Aceita? Na maioria das vezes não aceita. Porque não adianta. É como você, por exemplo, você já foi assistir um filme, você já sentou para assistir um filme, e a pessoa do seu lado, que já tinha assistido o filme, começou a contar o que iria acontecer no filme. Já aconteceu? De você sentar para assistir um filme, e a pessoa diz, eu já vi esse filme, ó, agora ele vai bater nela lá, quer ver? Aí você olha para a pessoa, pô, por favor. Olha, se você vai contar o filme, eu não quero saber, eu quero assistir. Assim é a vida. Assim é a vida. Não adianta você querer dizer para o mais novo o que vai o quê? Ele não vai te ouvir. Ele vai ter que viver. Ele vai ter que passar pelos desertos dele. É vivendo e aprendendo. Então, Deus permite que nós enfrentemos lutas, Deus permite os problemas, Deus permite os desertos, porque a gente vai amadurecendo. Com as lutas, nós vamos cozinhando, a gente vai cozinhando, vai amadurecendo. Compreende, sim ou não? Mas há desertos, que a pessoa entra, ela se coloca naquele deserto pelos erros que ela comete. Pelas burradas que ela comete na vida. Pelas as decisões erradas que ela toma, inconsequentes, as escolhas erradas que ela faz. Então, ela se coloca num deserto, ela se coloca naquela situação. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Independente de você estar passando esse deserto, ou porque você foi injustiçado, alguém te injustiçou, você se sente injustiçado, você se sente preterida, abandonado por tudo e por todos, pela sua família, que de repente quem te abandonou foi a tua família. Quem você menos esperava foi quem te virou o quê? As costas. Quem você menos esperava foi quem te traiu. Quem você menos esperava foi quem te apunhalou pelas costas. Independente da razão do teu abandono, do teu deserto que você está passando, saiba de uma coisa, Deus não te abandonou. Ele não te abandonou. Deus nunca vai nos abandonar nos desertos da nossa vida. Ele nunca vai nos abandonar. Você pode não ter a presença de ninguém nos momentos mais difíceis da sua vida.
você pode não ter a presença de ninguém do teu lado. E geralmente é nos momentos difíceis que todo mundo o quê? Todo mundo desaparece. Verdade ou mentira? Geralmente é quando nós mais precisamos que as pessoas nos viram as costas e desaparecem. Mas é nessa hora que Deus se aproxima. Amém, pessoal? É nessa hora que Deus se aproxima de você. É quando você está assim, se sentindo dessa maneira. De repente você está se sentindo assim, desprezada. Você está se sentindo uma pessoa sem valor. Uma pessoa sem valor. Desmotivado, desmotivada, desacreditada, desacreditado de tudo e de todos. Pelas frustrações, as desilusões, as decepções que você já teve, você está traumatizado, traumatizada. Mas olha só, quando a pessoa ela estava ali chorando, ela colocou o filho debaixo de um arbusto, ela se afastou dele para não vê-lo morrer, e ela ergueu a voz e o quê? E chorou. E chorou. Diz assim, olha, Deus, versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus clamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí da onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus o quê? Os olhos. Viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o seu odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e tornou-se flecheiro. Quer dizer, Deus apareceu no momento que ela mais precisava, quando ela estava lá abandonada, largada, desprezada, desenganada, desiludida, desacreditada. Deus apareceu. Falou: olha, Agar, eu ouvi a oração, as lágrimas, o choro de você, seu e do menino. Eu ouvi. E ele abriu os olhos dela. Ele abriu. O que foi que Deus fez? Ele abriu os olhos dela. E ela viu um poço ali perto. Quer dizer, a solução estava perto, mas ela não conseguia ver. Estava ali, debaixo do nariz dela, mas ela não conseguia ver. Mas Deus abriu os olhos dela, e é o que o Espírito Santo vai fazer hoje. É o que o Espírito Santo vai fazer na tua vida hoje. Ele vai abrir os teus olhos. Você vai se colocar agora na dependência dEle. Você vai agora falar com Ele. Você vai agora se colocar na dependência dEle. Se você está se sentindo assim, você pode chorar agora na presença de Deus. E Ele vai vir agora ao teu encontro. Ele vai vir agora em teu favor. Ele vai vir agora em tua direção. Ele vai vir agora também tocar na tua vida, abrir os teus olhos. E a partir de hoje, você vai ver o mundo com outros olhos. Você vai ver solução aonde você não estava vendo solução. Você vai ver saída aonde você não estava vendo saída. A partir de hoje, você vai se sentir amado. Você vai se sentir valorizado, porque Deus te valoriza. O Espírito Santo te valoriza. Para Deus você é uma pessoa que tem muito valor, sabia? Para Deus você tem valor. Você pode não ter valor para as pessoas lá fora. Você pode não ter valor para a sociedade, que só dá valor a quem tem alguma coisa. Verdade ou mentira? Nesse mundo a pessoa vale pelo que ela tem. E se ela não tem nada, ela não vale nada. Se ela tem um pouquinho, ela vale um pouquinho. Mas quem não tem nada não vale nada.
não vale nada. E talvez você está se sentindo essa pessoa que não vale nada. Mas para Deus você tem valor. Você é tão valiosa, tão valioso para Deus, que Ele veio morrer por você. Você acha que se você não tivesse nenhum valor, Jesus iria morrer por você? Deus viria morrer por você? Se Ele morreu por você, é porque você é uma pessoa de muito valor. E é isso que Ele vai fazer. Nós vamos buscar Ele agora. E Ele vai vir ao teu encontro, como Ele foi ao encontro de Agar naquele dia. Amém, pessoal? E Ele vai encher o teu odre, não de água, mas do Espírito Santo. Ele vai te acolher. Ele vai te abraçar. Amém, pessoal?